Quando acessamos uma plataforma educacional, encontramos vídeos, textos, atividades, fóruns, notas e diferentes formas de comunicação. Diante de tantos recursos, é comum imaginar que toda plataforma digital seja necessariamente inteligente. Mas será que a quantidade de funcionalidades é suficiente para definir esse caráter? Pense em dois ambientes. O primeiro disponibiliza os mesmos conteúdos e a mesma sequência de atividades para todos os estudantes. O segundo observa respostas, tentativas e dificuldades, e a partir desses dados recomenda uma revisão ou modifica o nível de um exercício. Embora os dois sejam digitais, eles não funcionam da mesma maneira. Nesta aula, vamos compreender o que caracteriza uma plataforma inteligente, como ela utiliza dados para produzir recomendações e de que forma as plataformas adaptativas procuram personalizar percursos de aprendizagem. Também analisaremos seus limites e o papel indispensável do professor. Ao acompanhar a explicação, mantenha uma pergunta em mente. Quando uma plataforma apresenta uma recomendação, o que ela realmente sabe sobre o estudante e quais aspectos da aprendizagem permanecem fora de sua análise? Para responder a essa pergunta, precisamos começar pela diferença mais básica. Uma plataforma pode organizar muitas atividades sem utilizar inteligência artificial. Uma plataforma educacional é um ambiente que reúne recursos para organizar conteúdos, atividades, interações e registros. Ela pode permitir a entrega de tarefas, a realização de avaliações, a participação em fóruns e o acompanhamento de prazos. Nada disso, por si só, significa que a plataforma utiliza inteligência artificial. Um sistema pode seguir regras fixas, apresentar uma sequência previamente definida e gerar relatórios simples, sem analisar padrões ou adaptar suas respostas ao contexto. O caráter inteligente aparece quando a plataforma incorpora mecanismos capazes de processar dados, reconhecer regularidades e produzir resultados que variam de acordo com as informações disponíveis. Esses resultados podem incluir recomendações, classificações, previsões de dificuldades, feedbacks ou seleção dinâmica de atividades. Assim, a diferença não está apenas no que o usuário enxerga na tela, mas no modo como o sistema produz suas respostas. Duas plataformas podem apresentar recursos semelhantes e, ainda assim, utilizar processos computacionais muito diferentes. Compreendida essa distinção, surge uma nova questão: de onde vêm as recomendações que a plataforma apresenta? Para percebê-las com mais clareza, precisamos acompanhar o caminho que vai dos dados ao resultado. Durante o uso de uma plataforma, diferentes informações podem ser registradas: respostas corretas e incorretas, número de tentativas, tempo de realização, atividades acessadas, conteúdos revisados e formas de participação. Esses registros são processados a partir de regras ou modelos computacionais. O sistema pode comparar o desempenho observado com objetivos educacionais, pré-requisitos ou padrões identificados em outros conjuntos de dados. Imagine que um estudante erre repetidamente questões relacionadas a um mesmo conceito. A plataforma pode interpretar esse padrão como uma possível dificuldade e recomendar uma explicação adicional, novos exemplos ou exercícios de revisão. Essa recomendação não surge de uma compreensão humana da situação. Ela resulta da relação entre os dados coletados e os critérios definidos no sistema. Por isso, o mesmo comportamento pode receber interpretações diferentes em plataformas construídas com objetivos e modelos distintos. Para organizar essas informações e atualizá-las ao longo do percurso, muitas plataformas utilizam aquilo que se costuma chamar de modelo do estudante. O modelo do estudante é uma representação computacional construída a partir das evidências disponíveis na plataforma. Ele pode reunir estimativas sobre conhecimentos, dificuldades, desempenho, ritmo de realização e padrões de interação. Essa representação é dinâmica porque pode ser atualizada quando novas respostas e atividades são registradas. Um estudante que inicialmente demonstra dificuldade pode apresentar avanços, e o sistema pode modificar as estimativas anteriores. É importante, porém, compreender a palavra representação.
o modelo não é o próprio estudante e não consegue registrar toda a complexidade de sua aprendizagem. Ele trabalha apenas com os aspectos que foram transformados em dados e considerados relevantes pelo sistema. Motivação, insegurança, experiências anteriores, condições de acesso, relações sociais e acontecimentos externos podem influenciar o desempenho sem aparecer diretamente nos registros da plataforma. Mesmo com esses limites, o modelo do estudante permite que o sistema diferencie percursos. É justamente essa possibilidade que sustenta o funcionamento das plataformas adaptativas. Uma plataforma adaptativa modifica determinados elementos do percurso a partir das respostas e interações do estudante. A adaptação pode ocorrer na sequência dos conteúdos, no nível de dificuldade, na quantidade de exercícios, no formato de apresentação ou no tipo de feedback. Em uma situação simples, um estudante que demonstra domínio de um conteúdo pode avançar para atividades mais complexas. Aquele que apresenta dificuldades pode receber uma retomada conceitual, exemplos adicionais ou novas oportunidades de prática. Em sistemas mais complexos, a decisão pode combinar diferentes indicadores, como tipos de erro, domínio de pré-requisitos, tentativas anteriores e padrões observados ao longo do tempo. Essa personalização pode contribuir para que estudantes com ritmos e necessidades diferentes recebam apoios mais adequados. No entanto, personalizar não significa criar percursos totalmente isolados nem substituir as experiências coletivas. Discussões, projetos, explicações compartilhadas, resolução de problemas em grupo e troca de experiências continuam fundamentais. A aprendizagem é também social, cultural e situada, dimensões que uma adaptação automatizada não consegue representar integralmente. Essa constatação nos leva a olhar com mais cuidado para os indicadores utilizados pela plataforma, pois aquilo que o sistema registra é apenas uma parte do processo de aprendizagem. Os dados gerados em uma plataforma podem oferecer informações importantes. Eles ajudam a identificar atividades com muitos erros, conteúdos pouco acessados, estudantes que interromperam o percurso e padrões que merecem atenção. Entretanto, um indicador não possui significado completo quando analisado isoladamente. Um tempo elevado em uma atividade pode representar dificuldade, dedicação, interrupção da conexão ou simplesmente o fato de a página ter permanecido aberta. Da mesma forma, uma resposta correta não revela necessariamente como o estudante chegou ao resultado. Ele pode ter compreendido o conceito, utilizado uma estratégia inadequada ou apenas reconhecido uma alternativa familiar. Por isso, relatórios e recomendações devem ser tratados como evidências parciais. Eles podem levantar hipóteses, orientar perguntas e indicar situações que precisam de investigação, mas não constituem diagnósticos definitivos. É nesse momento que a atuação docente se torna decisiva. Cabe ao professor relacionar os dados da plataforma às demais evidências produzidas no processo educativo. O professor conhece os objetivos da disciplina, acompanha as produções dos estudantes, observa as interações e compreende aspectos do contexto que não aparecem nos relatórios automáticos. Ao receber uma recomendação, ele pode compará-la com respostas abertas, conversas, atividades coletivas, observações e dificuldades manifestadas pelos próprios estudantes. Essa combinação permite interpretar os dados com maior cuidado. A plataforma também precisa estar integrada ao planejamento. Não basta oferecer uma sequência personalizada se as atividades não dialogarem com o currículo, com a proposta pedagógica e com as demais experiências de aprendizagem. O professor pode utilizar os relatórios para organizar retomadas, formar grupos de apoio, propor desafios diferenciados e avaliar se as recomendações realmente contribuem para os objetivos definidos. Mas essa integração só será possível quando existirem condições concretas de acesso, formação e acompanhamento. Por isso, antes de avaliar a inteligência de uma plataforma, também precisamos perguntar quem consegue utilizá-la e em quais condições. Plataformas inteligentes dependem de dispositivos, conexão, infraestrutura e suporte. Quando essas condições são desiguais, o sistema pode registrar menos participação de determinados estudantes sem reconhecer as barreiras que limitaram seu acesso. Uma recomendação baseada apenas na quantidade de atividades realizadas pode interpretar uma dificuldade de conexão como falta de envolvimento.
Esse exemplo mostra como os dados precisam ser lidos à luz das condições reais de participação. A acessibilidade também deve orientar a escolha da plataforma. Navegação por teclado, compatibilidade com leitores de tela, legendas, clareza visual e alternativas de formato são aspectos fundamentais para que diferentes estudantes possam participar. Além de disponibilizar a ferramenta, a instituição precisa oferecer formação para professores e estudantes. Saber acessar os recursos não é suficiente. É necessário compreender os relatórios, reconhecer seus limites e utilizar as recomendações de maneira pedagógica. Uma plataforma com muitos recursos pode ser menos adequada do que outra mais simples, caso apresente barreiras de acesso, navegação confusa ou pouca relação com os objetivos do curso. Quando observamos acesso e inclusão, percebemos que a adoção de uma plataforma não é apenas uma decisão técnica. Ela envolve escolhas institucionais e responsabilidades sobre os dados utilizados. Para produzir recomendações, a plataforma pode coletar informações sobre desempenho, participação, dificuldades e formas de interação. Esses dados educacionais dizem respeito à trajetória dos estudantes e precisam ser tratados com cuidado. A instituição deve saber quais informações são coletadas, para que finalidades são utilizadas, por quanto tempo permanecem armazenadas e quem pode acessá-las. Coletar mais dados não significa necessariamente produzir melhores decisões. Também é importante compreender, tanto quanto possível, quais critérios orientam as recomendações. Professores e estudantes precisam saber se uma atividade foi indicada por uma regra simples, por um modelo estatístico ou por outra forma de processamento. A transparência ajuda a evitar que o resultado seja recebido como uma decisão neutra e incontestável. Toda recomendação é construída a partir de escolhas. Quais dados entram no modelo, quais objetivos são priorizados e o que será considerado sucesso. Essas escolhas podem produzir distorções. Se os dados não representarem adequadamente a diversidade dos estudantes, o sistema pode funcionar melhor para alguns grupos do que para outros. Por essa razão, os efeitos da plataforma devem ser acompanhados ao longo do tempo. É necessário observar quem se beneficia, quem encontra dificuldades e se as recomendações estão realmente promovendo a aprendizagem. A possibilidade de revisão humana precisa estar garantida. Decisões com impacto sobre avaliação, progressão ou acompanhamento não devem ser tomadas exclusivamente por resultados automatizados. Com esses cuidados, podemos reunir critérios mais consistentes para avaliar se uma plataforma inteligente é adequada a uma determinada proposta educacional. Ao avaliar uma plataforma inteligente, o primeiro critério deve ser sua relação com os objetivos pedagógicos. A tecnologia precisa contribuir para o que se pretende ensinar e para as experiências que se deseja proporcionar aos estudantes. Em seguida, é necessário analisar quais dados são utilizados, como as recomendações são produzidas e de que maneira professores e estudantes podem compreender, questionar ou revisar os resultados. Também devem ser consideradas as condições de acesso, a acessibilidade, a proteção de dados, a formação dos usuários e as possibilidades de integração com atividades coletivas e outras evidências de aprendizagem. Uma recomendação automática pode ser útil quando ajuda o professor a perceber padrões e planejar intervenções. Ela se torna problemática quando é tratada como diagnóstico completo ou substitui decisões que exigem conhecimento pedagógico e compreensão do contexto. Ao concluir esta aula, procure lembrar que uma plataforma inteligente não conhece o estudante por inteiro. Ela constrói representações a partir de determinados dados, e essas representações precisam ser interpretadas com criticidade e responsabilidade. Até a próxima aula!